Foi! Shalom, tropa! Tudo bem? Mano, esse é meu primeiro vídeo no YouTube, com muita insistência da minha digníssima esposa. Ela disse pra mim que eu compartilhando os meus conteúdos ajudaria muita gente. Então eu resolvi acreditar nisso e tô aqui simplesmente, humildemente, para compartilhar uma mensagem de Jesus Cristo com todos que estão vendo esse vídeo no meu canal no YouTube, que ainda nem sei o nome ainda, mas eu vou compartilhar com todos aí, tá bom? Meu nome é Davi, né? E meu ministério é sem nome, sem placa. Meu ministério é o gueto, é as periferias, é a favela. Não estou aqui por nome de placa, mas estou aqui para compartilhar uma parada simples, né, mano? Que é a mensagem da cruz, tá ligado? Então, mano, queria ler com vocês rapidinho Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vou começar com esse texto aí, tá bom? Que diz assim, ó, se liga só. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó. Um pouco depois, Jesus foi para um pequeno vilarejo chamado Naim. Ele e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, já saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chores." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram muito com medo, ou atônitos, algumas traduções, e louvaram a Deus dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito do Cristo se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Mano, deixa eu tomar um café porque eu tô muito nervoso. Cara, não tô aqui para dar revelação, esse que te digo, esse que vou fazer, a bagaça toda, mas cara, desde muitas luas atrás, essa passagem ela me chama muita atenção. Por qual motivo? Cara, eu entendo através assim dessa passagem que o Cristo, ele sempre foi perito em ressuscitar sonhos, certo? Pelo motivo que toda pessoa tem algum sonho, biblicamente falando, morto. Tipo o mano lá que tava no tanque de Betesda lá, tá ligado? Mano tinha um sonho morto, tá ligado? Morto. Até o Cristo vir, tocar nele e falar: "Mano, você quer ser curado?" "Quero." "Pega o teu leito e anda." O sonho viveu. Pegar outro exemplo lá, pessoal do telhado. Jesus pregando ali dentro da casa dele, ali numa humildade, o barato começou a encher de pessoas, tá ligado? Mano, e o cara tinha um sonho plenamente morto. Ver os amigos, certo? Abriu o telhado, tirou telha, tirou palha, tirou um monte de coisa, desceu o camarada pelo telhado. Jesus falou: "Levanta, pega a tua cama, mete marcha." Certo? Então assim, e outros aí, né? Cego de Jericó, Zaqueu. Então assim, eu entendo, cara, que o Cristo, ele ainda continua perito em ressuscitações, certo? No tocante que essa moça aí, que não tem nome, né? Ela não pode ter nome, mas ela teve sonhos atrás, certo? Ela morava num pequeno vilarejo chamado Naim, certo? E eu fico pensando, se liga só, vou até fazer uma narrativa aqui,
certo? De uma pequena história. Essa menina, ela deveria ter sonhos no seu passado, certo? Um dia ela cresceu, ela foi gerada, ela nasceu, ela cresceu e um dia ela teve seu sonho de ter seu marido, ter o seu filho, ter a sua casa, certo? Ter a sua estrutura familiar, né? Poder cuidar do seu esposo, poder cuidar dos seus filhos, certo? E eu acredito que essa moça, que não diferente de muitas, foi chegando ali na sua adolescência, né? Foi cativando esse sonho dentro de si, conversando com a sua mãe, conversando com seu pai, até que um dia ela chegou à idade avançada e óbvio que ela conheceu alguém. Ela conheceu seu digníssimo esposo, seu marido, né? O qual ela, com seu esposo, fez os convites de casamento. Ela entregou os convites de casamento com muito amor. Ela ajudou a preparar a maionese, né? As bebidas, né? O lugar onde eles se deram em casamento, né? Eu acredito que ela fez toda essa correria com muito amor no seu coração. Chamou os vizinhos. E essa moça aí eu fico pensando, certo? Obviamente falando, ela se deu em casamento. Casou, teve festa, bebidas, comidas, danças. E olha só, tudo que o Cristo gosta. Rapaz, pensa num camarada que gostava de uma festa, era Jesus Cristo. Meu irmão, esse daí não recusava festa nenhuma. Claro que ele continua em nossas festas, em espírito e em verdade. Mas, né, fisicamente, carnalmente falando, eu acredito que se a gente convidasse Jesus para uma festa, meu irmão, com certeza ele não ia perder. Rapaz, bichão era 1000 graus pra festa, o bagulho era louco. Chamou ele pra festa, ele encostava numa humildade, no mó barato. Então, essa moça daí, ela casou, houve uma festa, houve sua noite de núpcias, houve sua lua de mel. A vida, né, foi passando, né? Eu acredito que naquela época, né, as mulheres elas ficavam mais em casa, cuidando da casa, etc e tal. E o marido trabalhava. Aí eu fico pensando, cara, a generosidade, o carinho, o amor que ela deveria ter pelo seu marido, sabe? Tipo, o marido chegando em casa e lá do portão ele sentindo aquele cheiro de bolo de fubá, de milho, aquele cheiro de café, sabe? O marido chegando em casa, sabe? Dando aquele aperto, aquele abraço, aquele amasso, sabe? Aquele beijo gostoso, sabe? Aí chegando em casa, a toalha tá no banheiro pro camarada tomar um banho, um bolinho, aí dá aquela namorada mais tarde a janta e pergunta como é que seu dia foi, etc e tal. E o tempo vai passando aí nessa caminhada e ela se dá conta, essa menina, né, que teve o seu sonho, ela se dá conta que tá grávida, cara. Olha que interessante disso. E eu acredito que essa gravidez, eu acredito que foi o ápice do relacionamento, né? Na verdade, eu acredito que a gravidez em si é o ápice de todo o relacionamento. Mano, você poder chegar para uma pessoa e falar, olha, cara, a gente vai ter um filho. Mano, eu acredito que não deve ter outro tipo de pergunta, de respostas, sabe? De pensamentos. Cara, é uma parada muito louca, mano. Muito louca. Aí ela chega no camarada, no seu marido, no seu digníssimo esposo, e fala, ó amor, eu tô grávida. Eu fico imaginando a alegria desse camarada aí, mano. O cara devia pular, o cara devia gritar, o cara devia cantar, o cara devia fazer
cara, acontecer, comunicar aos vizinhos, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, você pai, vai ser um menino, vai ser um varão e tudo certo. E essa moça aí, né, começa a gerar esse menino 1 mês, 9 meses, 6 meses, 7 meses, faz chá de bebê, ganha um monte de presente e vem o presente dia. O menino nasce. É um menino, é um varão, certo? Aí imagine para um homem e pega no colo. Tem aquele aconchego, aquele seio familiar, cara, e brinca, joga bolinha de gude com ele, roda peão, empina pipa, corrige as provas da escola, corrige o caderno, ensina o menino a trabalhar, ensina o menino a ler, e a mãe dá carinho, e a mãe dá um tempo. Só que tem um dia, cara, né, que esse camarada aí, esse pai, ele morre. Aí eu acho que deve entrar a primeira pancada desestrutural na vida dessa mulher, porque tudo que ela viveu, tudo que ela sonhou, tudo que ela chorou, tudo que ela almejou em ter, ela não tem mais no que diz respeito no tocante ao marido dela. Simplesmente o marido dela morreu. Um dos primeiros sonhos dela morreu e eu fico pensando, cara, essa mulher no luto dela. Essa mulher no luto dela é pensando, dormindo na cama, uma cama grande, vira para um lado, vira para o outro, toca na cama e de repentemente, sabe aquele vazio na cama? Meu marido não tem mais prazer em fazer um bolo, um café, não tem mais prazer em sorrir e esperar no portão, sabe, ansiosamente o seu marido voltando do trabalho para ela dar um beijo, um cheiro, né, mano, fazer um amor gostoso, sabe, cara? O marido dela morreu, mano. Aí ela vê os álbuns de casamento. Já pensou pra parar no... Você já pensou pra parar no profundo, no oculto, mano, da vida dessa mulher, cara? Cara, não é uma mensagem simples, saca, cara? Sabe? Tem um enredo por trás disso tudo, mano. E talvez, na hora da morte desse moço, talvez, esse pai tenha chegado no menino, falava, ó filho, paradão seguinte, pai tá cansado, pai tá exausto e o pai sabe que o pai vai partir. Então você é um menino, você é um homem da casa agora. Toma de conta aí da sua mãe, certo? Toma de conta da casa, o pai tá partindo. E triste é pra esse menino também. Cadê meu pai? Cadê meu parceiro? Cadê meu herói? Cadê o cara que jogava bolinha de gude comigo, que rodava pinhão, que empinava pipa, que soltava balão, sabe, que jogava bola, sabe, cara? Cadê meu pai, mano? Certo? Meu marido morreu pra mulher e meu pai, meu herói pro menino, morreu. Só que a dor do luto, né? A dor da perca, ela tem um prazo de validade, certo? Pode, por mais que dure anos, uma hora essa validade ela vai vencer. E talvez tenha vencido essa validade dessa moça. Ela retomou sua vida, né? Ela assumiu em ser uma pessoa viúva, né? Porque até esse ponto da ressurreição do seu filho, ela não se casou, certo? Então, eu acredito que esse menino aí, ele foi tomando as rédeas da casa dele.
foi trabalhando, estudando. E eu acredito que em algumas situações familiares, essa mãe, ela tinha o prazer de fazer certas coisas com o seu filho, como ela fez com o marido dela. Tipo, ela deveria ter prazer de fazer um bolo, né? Um bolo de chocolate, um pão, pro filho dela, pro homem da casa agora, que já não era mais um menino, era um adulto, certo? Quantas vezes esse menino deve ter trocado umas ideias com a mãe dele, tá ligado? Mãe, tô gostando de uma mina lá na escola, tô gostando de uma mina aqui do vilarejo, certo? Mãe, vou sair pra caçar. Mãe, olha, trouxe um animal, faz um guisado pra gente. Eu acredito que em algum momento da vida deles, a alegria voltou a imperar dentro da casa. Só que parada louca, se liga só. O menino ele já não tá legal, certo? Talvez esse menino ele não morreu por algum acidente, uma pedrada, os bois atropelou. Talvez esse menino aí ele tenha ficado doente com o tempo. Talvez esse menino, a mãe dele teve que cuidar dele, sabe? Mais de 40 graus de febre, suadeira, tosse, reumatismo, vai lá saber. Mas eu acredito piamente que essa moça aí, ela tenha cuidado do seu filho no leito de sua cama, do seu próprio lar, de sua própria casa. Coisas que o médico obviamente não puderam ajudar, nem os anciões da cidade, né? Ninguém, nem os adivinhos da época, nem as benzedeiras da época, absolutamente ninguém. Nem sacrifícios de animais da época pôde ajudar. Pois chegou, entre aspas, o momento do menino. Aí, meu irmão, tá parada. Tá parada. O menino morreu. Aí você já imagina a atmosfera do vilarejo. Todo mundo vendo. Caramba, eu fui no casamento dessa mulher aí, mano. Né, mano? Caramba, eu vi esse menino nascer e crescer, mano. Essa mulher que tinha um lar, uma família. Agora, parceiro, já não tem absolutamente nada. Só tem um caixão, certo? E um cortejo fúnebre, irmão. Certo? Parada louca, né? Então você imagina toda que ela viveu, todo aquele sonho, todo aquele projeto, mano. O marido morreu, sabe? Depois de tudo, o menino crescendo em saúde, de repentemente, certo? Morreu, mano. Aí chama todo o pessoal do vilarejo, chama os anciões, né? O povo se veste de pano, de saco, né? Pessoal chorando, muita dor. Aí eu fico imaginando essa parte que é o momento do cortejo funeral, né? Seguindo para fora da cidade para enterrar o menino. Aí, meu irmão, já é. Aí eu vou falar um negócio pra você. Aí é a última pedrada, é a última facada. Aí já era. Aí eu acredito que essa mulher deve ter caído assim numa realidade assim, 1000 graus, mano. 1000 graus. Aí eu acredito que acabou tudo, as expectativas de sonho dela. E já era, mano. Eu acredito que aí foi o fundo do poço. Eu acredito que aí já não tinha mais esperança. Mano, a tampa do caixão fechou e o cortejo funeral era grande.
era grande, era grande. E vai todo mundo, ó, chorando, já não tinha mais o que fazer. Primeiro o marido, agora o filho já era. Só que alto lar, velho, na terra havia um ser celestial encarnado em homem chamado Jesus, mano. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, né, mano? Rabi da Galileia, né, mano? O próprio Deus, mano. Tá ligado? Que não usurpou em ser Deus, mano, mas servo, mano. Aí eu vou falar um bagulho pra você. Aí vem o servo, mano. Aí vem o servo. Lá pros lados de Aí ele vem de lá pros lados de Carfanaum, vem andando. E eu acredito que ele já teve a percepção em cima. Talvez ele tenha chamado os discípulos, olha, vamos lá pras bandas lá de Cafarnaum lá. Vamos dar um rolê lá. Aí vai Jesus, vai-se embora, seus discípulos e uma numerosa multidão. Cara, e é fatal. Uma multidão de luto, tristeza e dor vem de lá. Uma multidão de alegria, hosana nas alturas, palmeiras, Jesus Cristo vive. Ele é o Rei, Ele é o Messias, vem de cá, certo? Na ponta ali da cidade, certo? Você já sabe a história, né, mano? A dor e a alegria se cruzam. O silêncio e a festa se dão em choque, certo? E de repentemente, óbvio, aquela multidão alegre vê aquela multidão triste e tudo se para, tudo em silêncio. O clima já mudou, o clima já ficou tenso. Aí vai, mano, tá ligado? Aí vai a revelação dessa mensagem. Aí aquele camarada queimado pelo sol, chinelo, pé sujo ali do pó, da terra, uma roupa simples. Ele olha pra moça, vai até ela, numa humildade, numa simplicidade, consola aquela mulher, diz para aquela moça, olha, não chores, não chore. Aí eu fico pensando o raciocínio, as matemáticas na cabeça, os turbilhões na cabeça daquela moça lá. Meu, esse camarada, ele tá falando pra mim não chorar, velho. Esse cara é doido. Esse cara tem juízo. Esse cara não sabe que essa pessoa é o meu filho. Aquele que eu pari, aquele que eu dei a vida, aquele que eu dei um nome. Aquele que eu dei uns tapas na bunda, aquele que eu amamentei no meu peito. Já perdi o meu marido, perdi o meu filho. Esse camarada, não sei da onde ele saiu, vem falar pra mim, esse profeta aí vem falar pra mim, não chores. Cara, talvez não tenha nem revelação pra isso, né, cara? Pois bem-aventurados são aqueles que choram, pois esses serão consolados. Então eu venho a entender que o consolo daquela mulher chegou. E o consolo de toda a família, de todo ser humano, se chama Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo. E Jesus,
ele toca no caixão, certo? Toca no caixão, o menino levanta e o Cristo entrega o sonho que estava morto, ele entrega para sua mãe. O sonho reviveu, o sonho voltou. Então, mano, se liga só. Essa mulher aí, ela chegou no fundo do poço. Ela chegou no entulho, velho. Sabe? E quantas vezes, mano, nós chegamos em um determinado ponto da nossa vida que, mano, nem esquerda, nem direita, nem frente, nem atrás, nem pra cima, nem debaixo da terra, mano. Você fala, mano, agora já era. Só um milagre divino agora, nesse prezado momento. Então, cara, dividindo essa mensagem com você, você pode ter gerado seu sonho. Você pode ter cultivado o seu sonho. Você pode ter regado o seu sonho. Você pode ter colhido o seu sonho. Você pode ter dormido abraçado com o seu sonho. Você pode ter amamentado o seu sonho. Porém, talvez o seu sonho, nesse momento, tenha morrido. Morrido que aos seus olhos já era. Só lágrimas, luto, tristeza e dor. Mas toma cuidado. O Cristo ainda passeia na terra. Toma cuidado que você pode trombar com Jesus a qualquer momento. Fica atento, que na sua percepção o seu sonho está morto, mas na percepção de Cristo ele pode aparecer a qualquer momento e falar, cara, não chores, toma aí o seu sonho de volta. É só para você entender que o Cristo vive e ele é perito em ressuscitar sonhos. Ele é perito em devolver o que estava morto, devolver em vida. Em vida. A Bíblia toda diz isso e eu não preciso nem falar livros, capítulos e versículos que o Cristo, ele é perito em devolver sonhos. Ele é perito em ressuscitar sonhos. Talvez, mano, você já esteja no cortejo fúnebre. Talvez até as pessoas do seu bairro, da sua rua, do seu convívio, do seu trabalho, estejam carregando esse caixão cheio de flores, né? Cheio de coroas de flores. Talvez essas pessoas estejam carregando com você o seu caixão com os seus sonhos. Mas mal sabe você e essas pessoas que estão carregando o caixão para você que o Cristo pode te encontrar a qualquer momento, certo? Vamos orar? Pai, eu não só quero te agradecer por essa mensagem, mas eu quero te agradecer pelo fato do Senhor ainda andar nessa terra. O Senhor não parou de andar nessa terra. O Senhor ainda continua
restituindo famílias. O Senhor ainda continua restituindo projetos. O Senhor ainda continua restituindo sonhos. Aqueles sonhos que um dia, Senhor, a pessoa apalpou, tocou, beijou, trocou fralda. E talvez esse sonho tenha se perdido nas drogas, no álcool, na prostituição. Mas mal sabe essa mãe, mas mal sabe esse pai, que a qualquer momento Cristo pode chegar no cortejo funeral e colocar a mão sobre o esquife e falar: olha, levanta, olha mãe, olha pai, estou te entregando de volta. O que disseram que estava morto, o que o senhor pensou que estava morto, está vivo. Então receba de volta os seus sonhos, receba de volta os seus projetos, receba de volta o seu filho, receba de volta a sua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E um beijão do fundo do meu coração. Deus te abençoe e até a próxima.